A Prinsky Meditações apresenta um texto de Sandro Lambert. Libertando-nos da consciência meramente humana. Orientações para calejar a consciência divina. Libertando-nos da consciência meramente humana, aprendamos a viver entre dois mundos, perdoando os inimigos e compreendendo os incompreensíveis. Um texto para todas as religiões. A meditação contemplativa é o ato de contemplar Deus e as coisas de Deus, e também suavemente de forma livre e intuitiva, a palavra de Deus. Assim, ao invés de tentarmos apenas silenciar inutilmente a mente, nós a preenchemos com a verdade, ou as verdades de Deus. Primeiramente, a tentativa comum, ou ao nosso alcance, é claro, é a mente e pensamentos voltados para a contemplação e a palavra da verdade. Podemos passar meses sem sentir nada além de um leve descanso e uma certa calma que passa a acontecer com alguma harmonia se manifestando aqui e ali em nossa rotina, ou seja, a harmonia da presença pode e deve começar a surgir logo no início da prática. Desde que o praticante esteja aplicando os princípios de não oposição aos males diversos, mesmo que haja escorregões, eles não são impedimento, nada nos separa desta presença. E quanto iniciamos a prática e seus princípios, a metafísica da verdade está entrando em ação como expressão da nossa própria consciência preenchida pela verdade. Não tem um Deus a medir nosso empenho e nem nossa meditação. Deus é, e está em nossa consciência por causa de sua natureza onipresente. E isso já nasceu conosco, ninguém nos tirou, só não nos contaram. Apesar da mensagem estar entre nós não a entendíamos. A visão material é um denso véu que só começa a cair quando o Espírito em nós nos dá o entendimento de que é impossível separar a forma do Espírito, assim como é impossível separar o artista de sua arte. Assim, quando nossa mente preenchida pela verdade se habitua ao descanso e ao contato interno com essas verdades, o que ocorre é que estamos elaborando as verdades sobre Deus. E então, nestes momentos de meditação, a vida humana some, não está ali mais naqueles momentos, os pensamentos se tornam apenas e somente contemplação divina. Um ou outro praticante pode demorar mais tempo para se adaptar a isso, geralmente por falta de estudo, ou mesmo com estudo. A demora em sentir e testemunhar alguma harmonia de qualquer ordem é impedida pela nossa insistência em não conseguir reconhecer a presença nas circunstâncias corriqueiras do dia a dia, ou seja, um intenso materialismo em ver a vida como dor e sofrimento, faltas e carências é um fardo pesado demais para a leveza do espírito, e isso polui o emocional e a mente. Isso está sendo emanado por aqueles que ainda resistem e lutam contra condições diversas, pois seu ego está muito inseguro, ansioso de forma geral, e muita preocupação com relação a ganhos e interesses humanos. Confiam em Deus, mas suas emoções não testemunham isso. Então, como pode o vinho divino habitar no vaso cheio de vinagre? Entendamos uma coisa de uma vez por todas, vivamos uma vida humana, com alegrias humanas. Isso não é errado, mas busquemos essas alegrias no Espírito, reconhecendo Ele em tudo e em todos. Não devemos nos tornar ascetas, nem purificar nossa carne, mas apenas reconhecer a presença de Deus em todos os nossos caminhos e essa presença, este Ele infinito endireitará nossos caminhos com seu amor fluindo de nós reconhecendo Ele, e não com nossa inteligência egoísta e cheia de opiniões. Deus não tem opinião sobre nada, e você está cheio de opiniões sobre tudo. Enxerga o mundinho e acha que entende o infinito. Ó criança da alma, levanta-te dentre os mortos, pois estão vivos e não conhecem minha vida. Nossa carne só não é pura se não soubermos que carne é espírito. Nós não vamos nos livrar dos pensamentos humanos da rotina, eu já disse isso, mas aprenderemos a observá-los para poder reinterpretar, e ter pensamentos da prática povoando nossas mentes para conversarmos interiormente com nossos pensamentos humanos sobre tudo, sobre todas as circunstâncias da vida,
E não se iludam, ainda assim escorregaremos, mas com o tempo, cada vez menos. Agora o pulo do gato. Mas na medida em que a meditação se torna hábito e rotina, até mesmo essa visão materialista sofredora da rotina começa a ceder e a oração e vigília ficará mais à flor da pele, ali mesmo, acessível para que antes de reagir, possamos permanecer na palavra, e junto com esse movimento, então, a meditação também se tornará mais fluida e intuitiva indo um pouquinho além da mecânica mental repetitiva, mas que é válida, pois apesar de mecânica, ela começa a não dar espaço dentro das meditações para preocupações e pensamentos humanos. Importante. Quanto estamos tentando a meditação e os pensamentos vêm em forma de problemas e preocupações, isso não importa muito, e é bem normal, pois devemos perceber que nosso pensamento humano entrou em cena, e então voltamos para a contemplação. Pode ser de forma seca e direta essa interrupção do pensamento humano para voltar e contemplar, ou pode ser questionando os pensamentos humanos que estão surgindo, e com isso levar para as verdades que estão sendo apreendidas esses pensamentos humanos, e veremos que eles se dissolvem e a contemplação de palavras da verdade volta a ser o objeto da contemplação. Isso precisa ser amadurecido dia a dia, pois ninguém digere um fruto verde. Devemos fazer este movimento com calma e amor em relação aos pensamentos humanos sempre que eles aparecerem, dentro ou fora das meditações, mas fazer isso sempre que necessário diante de problemas diversos, e fazer também quando não estamos com problemas, pois a ação do invisível tem inteligência própria e suprema, e nós no começo não compreendemos isso, nem como isso age ou funciona, mas não cabe a nós entender, e sim testemunhar. Não te apoies em teu próprio entendimento e compreenda que a prática daí dará sempre conta de todos os problemas, pois o Espírito emanado de nós age por si próprio. No início os testemunhos podem ser pequenos e as percepções também, mas nenhum craque de bola ou mesmo uma criança aprende a maestria do dia para a noite. A maestria vem na mesma medida da necessidade e da dedicação. Que isso fique claro. Amadureça seu fruto e dele desfrute para sempre. O silêncio da presença que pode ocorrer dentro da meditação contemplativa resulta de um descanso que não vem da mente, vem do Espírito em nós, do Espírito de Deus, da onipresença, mas isso vocês já sabem. Já a voz silenciosa pode surgir tanto dentro deste silêncio quando aprendemos a chegar nele, ou ela também pode surgir dentro de um simples descanso mais relaxado e profundo, ao contemplar a palavra da verdade. Quando a palavra da verdade e a presença estão sendo contemplados, dentro deste relaxamento, começam a ocorrer alguns instantes de silêncio ou mesmo de um descanso mais relaxado, mesmo que ainda não seja o silêncio profundo da presença, pois este silêncio profundo pode demorar anos para ser conquistado, ainda assim a voz silenciosa pode surgir como um ensinamento ou palavra da verdade que nunca pensamos antes, ou pode entrar algo como uma verdade que já conhecemos, mas de repente percebemos que não foi nosso pensamento, mas que outro pensamento surgiu interiormente como palavra da verdade no meio de nossa contemplação corriqueira. E isso pode se tornar um hábito em meses. Se bem orientado, essa primeira fase não vai levar muito tempo. Mas na verdade, embora eu tenha pintado um quadro de percepções que venho colhendo de minhas experiências, nós devemos manter constância diária em nossas meditações, 3, 4, 5, 6 vezes por dia no mínimo, de 2, 3, 4, 5 minutos. Mas isso é o mínimo, o mínimo. Agora quem é que quer o mínimo da vida? Queremos o máximo da vida e o mínimo da prática. Isso não funciona, mas eu pergunto a vocês, como poderemos desenvolver essa liberdade interior intuitiva deixando a mente passear nessas verdades, se não fizermos isso com uma importância igual ou até maior que nosso prato de comida? Se não for assim, jamais nos alimentaremos do Espírito,
Pois nem só de pão vive o homem. Olhem isso atentamente, a palavra nada mais é que algo que vem da ideia, do reino da mente que está permeado pelo Espírito e que sai da nossa boca. Algo que não existia a não ser no amor onipresente, e que expressamos como palavra, ou a palavra existe depois que foi dita porque foi ouvida de Deus, ou existe apenas o burburinho da vida humana e suas aflições, fé humana e crenças, mas nunca a verdade interior na qual devemos decidir habitar dentro de nós. Por isso dizemos que a palavra da verdade procede da boca de Deus. Mas como Deus não tem boca, meus irmãos, a boca de Deus é nossa boca criada por Ele. Mas, no silêncio e no secreto a palavra em nossa mente é a palavra da boca de Deus. Somente a palavra da verdade vem de Deus e dessa onipresença, pois a palavra humana vem dos macacos de terno que vivem pendurados se balançando na árvore do bem e do mal. Escrevi livremente estas orientações, sem nem pensar muito, pois este tipo de raciocínio vai se tornando hábito e capacidade do Espírito em nós, porque decidimos dia a dia permanecer nele, e deixar ele permanecer em nós. E este tesouro também é de vocês, por isso o Mestre disse para buscarmos tesouros eternos que a traça não pode roer nem o ladrão roubar, tesouros do reino interno. E então o mundo vem a nós, porque a verdade flui de nós, pois abandonamos a mentira e a busca desenfreada por mais vida, pois a vida do Deus vivo está dentro e não fora, ela flui de dentro e não vem para dentro. Que cacetada, hein? Vamos agora a alguns exemplos para que compreendamos um pouco como é contemplar Deus, pois Deus é pura abstração. Lembram em quem somos nós? Eles dizem que o campo unificado é pura abstração. Sentem-se tranquilamente, respirem por alguns segundos ou até mesmo 30,40 segundos ou até 1 minuto, mesmo que a mente esteja pensando coisas humanas, mas percebam seu nível de tensão, ou seu tipo de respiração, percebam se a ansiedade, pressa, ou mesmo apatia, dúvida e até mesmo uma certa descrença ou um sentimento de desinteresse e desmerecimento ou incapacidade. Avaliem suas emoções por 1 minuto, mas faça isso tirando essa avaliação do tipo de respiração que estão tendo, e verão que não estão relaxados. Mas só este movimento observador já irá conduzi-los a um certo descanso, e em 1 minuto vocês perceberão que a respiração e também o corpo se acalmou. E como vocês estavam avaliando a respiração de acordo com as emoções e pensamentos humanos, perceberam que foi a avaliação ou observação geral do estado que trouxe calma, ou seja, o pensamento humano observado perdeu a força e o corpo deu sinais de descanso. Por favor, compreendam a questão de um pouco de hábito nesta percepção, pois pode demorar uns dias para perceberem isso. Olhem só uma informação humana emocional e respiratória para perceberem como interromper o fluxo do medo. Perceber e perceber. Mas não se prendam a isso, por favor, isso pode ser largamente usado, mas irá inevitavelmente levar a uma habilidade de entrar na contemplação de forma a driblar mais rápido os pensamentos humanos, para elaborar apenas a presença e a palavra e seu sentido. Mas deve o quanto antes ser usado com a palavra. Exemplos específicos da ideia contemplativa para que já não tem dificuldades com o processo descrito acima. A apneia, mergulho, que nos tira do mundo pela constante interiorização a cada meditação. É um ato de estarmos indo 1 metro mais fundo em direção ao centro do nosso ser. Quantos quilômetros será que estamos afastados dele? Buscamos Deus e seu bem no externo, enquanto ele está mais próximo que o ar que respiramos. Mas uma vaca louca não sabe disso, pois seus pensamentos estão soltos e descontrolados no pasto do inimigo. Quanto mais fundo, maiores os tesouros espirituais da compreensão divina, mas mesmo com alguns metros de profundidade já começamos a encontrar alimento, descanso, algumas soluções. Iniciamos uma tímida habitação no lugar secreto do Altíssimo. Passamos a habitar nosso próprio ser, lugar que nunca habitamos antes.
Incrível, não? Imaginem que vocês já conseguem sentar, e com algumas respirações perceberem os pensamentos humanos com mais rapidez, e irem substituindo eles ao mesmo tempo que intencionam. Relaxar o corpo e a respiração, tudo junto ali, alguns pensamentos humanos, sentindo se o corpo está tenso e procurando relaxá-lo, e ao mesmo tempo tentarem ou intencionarem os pensamentos e a mente para intuir, abstrair, isso é o mesmo que pensar em Deus. Mas não como um ser distante em algum lugar, mas como algo que nos permeia e nos manifesta em tempo real. Meros exemplos, ok. Não se importem se suas meditações são mais simples. O importante é a objetividade e descanso e procurar o sentido dessas verdades no interior de nosso ser. Atenção! Isso não funciona se estivermos fazendo isso com um objetivo externo. Devemos ir ao nosso interior por Deus apenas. Com o tempo vocês acostumam a isso. Depois dos 3 pontinhos, tudo que vier à mente sobre Deus é individual, livre, não importa se está bonito ou poético, e não importa se há riqueza de vocabulário. Na verdade pode ser bem simples, mas procurando descanso, paz e ao mesmo tempo contemplar Deus, da forma que quiserem. A própria inteligência divina com o tempo guia nossos pensamentos, mas no início não tem problema nenhum em ser mecânico. Pensem lentamente com carinho. Deus, Deus. Tentem um instante de silêncio e pensem em Deus. Pai, tu estás aqui agora, e palavras e pensamentos não têm poder e nem espero que tu me respondas. Tu és silêncio absoluto por trás de tudo que existe, silêncio eterno, total calma, consciência pura. Minha vida é tua vida e tu és Deus vivo, por isso tenho vida. E isto me basta, descanso em ti. Estou aqui, Pai, buscando tua presença dentro de mim, nada sei disso, mas não busco compreensão humana, mas apenas tua presença e teu descanso. Tu não te opõe a nada e nem tão pouco eu, não temo mais o mundo, apenas descanso neste escuro infinito. Aqui sou livre e nada me atinge. Sou invisível e sou apenas pensamento. Que meus pensamentos se tornem seus pensamentos e suas palavras. Deus, Deus. Deus. Invisível que permeia todas as coisas, fonte da vida de tudo, absolutamente tudo. Todos os átomos do universo infinito provêm de ti. E eu sou eu que é tua presença. Afinal de contas, o que sou, se não apenas mais uma manifestação de tua presença? Reconheço tua presença em mim, aqui e agora. Eu existo porque tu existes. Eu tenho a ti porque tu tens a mim. Minha respiração é a ação de tua presença. O sangue em minhas veias é o fluxo de teu sangue e de tua vida. Minha vida não é minha, mas é a única vida que existe, que é a tua vida infinita. Eu estou aqui, no altar da consciência divina, e neste momento não tenho nada contra ninguém, e nem desejo nada, absolutamente nada. Quero apenas tua presença, mas essa eu já tenho e em ti me regozijo. Reconheço que minha carne é a manifestação de teu espírito, e que não há separação entre espírito e a forma. A unidade é a unidade de tudo. Tudo está dentro deste espírito eterno, harmônico, leve, perfeito. Se teu espírito é perfeito, aqui agora no escuro dentro de mim, isto é perfeição, um escuro perfeito dentro de um humano que começa a descobrir o que eu nunca soube antes, que tu estás aqui agora comigo, e és meu próprio ser. Estou aqui, no lugar secreto do Altíssimo, no santo baluarte, sou o próprio cálice sagrado, o santo graal jamais encontrado, e meu sangue é teu vinho e minha carne é teu pão. E tua vida em mim é meu testemunho de tua presença na terra. Eu sou teu filho amado, pois tu é invencível, e me manifesta e me sustenta com vida, aqui e agora. Não penso por mim mesmo, pois não sou nada enquanto humano, mas como teu filho sou teu próprio espírito e tua própria presença. Se tu não existisse, eu não existiria, e existiria apenas um vazio eterno e sem vida, e ninguém para contemplar, nem viver, nem nada.
Mas como posso eu pensar que nada poderia existir se tenho diante de mim tamanha glória manifesta, galáxias infindáveis e todas as pessoas que conheço, amo ou odeio? Mas tu odeias, Pai? Se tu odiastes, tu destruirias tudo e não existiria nada. Pai, estou aqui, no meio de ti, tu no meio de mim, somos inseparáveis e eu não sabia disso. Eu e o Pai somos um, aqui e agora, em ti descanso. O reino está dentro de mim, e está em todo lugar, pois teu reino é sem fim nem começo. Não tem tempo, nem altura nem largura, mas o ser humano quer te impor medidas. Que loucura! Me perdoa, meu Pai. Quero conhecer teu amor em mim por tudo e por todos. A mesma vida que existe em mim também é a vida de meus irmãos todos, sejam inimigos, amigos, negros ou brancos, japoneses ou africanos, americanos ou jamaicanos. Todos os povos da terra estão ligados por tua presença, pois somente tua vida é nossas vidas. E mesmo assim insistimos em nos sentir separados e temermos, odiarmos, criticarmos uns aos outros. E pior, esperamos dos outros o amor que eles não conhecem, enquanto que nós agora, sabendo de algo de ti, teimamos em lutar com eles, e depois nos queixamos de nossas vidas. Por isso agora entendo, com a mesma medida que eu medir meus irmãos, o poder de tua presença em mim, medindo eles, se tornará a medida que retorna a mim quando bate no espelho da alma deles. Meu Deus, me perdoe e que eu me perdoe. Pois agora, sabendo o caminho da verdade, não andarei nem pela direita nem pela esquerda, pois elas lutam entre si na interminável e destruidora guerra entre o bem e o mal. Que eu não espere mais o bem, e nem tema o mal, porque todo o amor vem de ti, e tu estás dentro de mim. Se o teu bem é bom e permanente, que bem posso eu esperar? Isso é loucura humana. Que meus olhos sejam teus olhos, e minhas mãos tuas mãos. Então meu corpo será tua presença, na verdade já é. Mas eu na minha ignorância olhava através do véu da separação e da dualidade, enquanto tu, meu Pai, és a unidade de tudo. Descanso em ti, pois nada mais me fará temer. Perceberei o humano em mim mesmo e me tornarei calmo, sereno e serei um com o olho que tudo vê. Esse olho é a justiça divina, a justiça verdadeira que é amor e perdão constantes para tudo e para todos, e assim teu Espírito em mim dará testemunho da verdade de tua graça para mim e para meus irmãos e irmãs, sejam eles santos ou pecadores, ignorantes ou medíocres. Isso não mais me importa, pois aparências humanas existem para que o eu em mim reconheça e revele neles a tua presença. Este é teu poder e essa é minha herança. Este é o reino dentro de mim. O reino sempre existiu e nunca foi negado. Jamais foi nos negado ou retirado. Mas nós fugimos de ti, e te negamos. Pois negamos a ti em todos os nossos desafetos. E negamos a ti temendo o mundo das formas e suas aparências. Mas isso acabou. Porque agora sabemos, nossa vida é tua vida. O Paráclito é o Espírito da verdade que dá testemunho de si mesmo. E Cristo disse que isso seria revelado tão líquido e limpo como a água mais pura, e tão verdadeiro como o amor que sempre desejamos. Amém uns aos outros, mas não apenas com amor humano, mas com a compreensão de que este amor é o amor do invisível no manifesto. Amém uns aos outros como eu invisível vos amo, pois eu invisível sou o amor puro. E por isso vocês existem. Fim do texto de Sandro Lambert. Libertando-nos da consciência meramente humana.